Olá, amigos. Em meio à pandemia de coronavírus, a sociedade mundial mostra o que tem dentro de si. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Estamos vivendo uma tensão mundial ocasionada pelas quarentenas, pelo confinamento, que traz consequências físicas, mas principalmente psicológicas. E isso aflora tudo que tem dentro do ser humano, de bom ou de mal. Nos Estados Unidos, sempre houve na sua história conflito racial, totalmente divergente, totalmente diferente do tipo de racismo que sim existe no Brasil. O racismo existente no Brasil é totalmente diferente do racismo norte-americano. O racismo brasileiro não é só contra o negro. O racismo brasileiro é contra o diferente. O chinês é chamado de Ting Ling. O branco é chamado de gazo. É chamado de apelidos que eu bem conheço. O negro é chamado de macaco. É chamado de outros nomes pejorativos. Mas é diferente do racismo norte-americano, onde, por exemplo, existem ainda cidades que, se chegar um negro em determinado ambiente, ele é expulso, ou então os brancos se retiram. Nós não vivemos no Brasil o apartheid que existiu nos Estados Unidos e na África do Sul, onde existiam piscinas públicas nos Estados Unidos, por exemplo, e era proibida a entrada de um negro. E quando começou a haver a integração que eles chamavam, veja que absurdo, seres humanos falando em integração, como se fossem seres diversos, como se fossem duas raças diversas. Não existe raça branca, raça negra, raça amarela. Existe raça humana. Existem, sim, etnias. Etnias que eu diria que são mais usadas para didaticamente falar da origem dos povos. Porque não existe diferença entre seres humanos. Como eu disse, racismo, eu sofri. Eu sofri racismo. Eu sou cearense, nascido no Ceará, criado no Ceará, mas por ter uma aparência física diferente do normal no Ceará, eu sofri muito racismo na época de colégio. Professores faziam piada. Eu tinha muita sarna no rosto, o professor dizia na chamada: Carlos, eu presente. Tomou banho e não se enxugou não, né? Enferrujou todinho. Aí todo mundo ria na sala. Gazo, Sivuca, Hermeto Pascoal, tudo quanto é apelido que você imaginar aí, já fizeram comigo. Hoje não, quando eu era criança e adolescente, de levar tapa na cabeça em colégio de aluno maior, porque era de outra etnia. Então, o racismo brasileiro é totalmente diferente do racismo norte-americano. Mas eu não quero falar de racismo, não, porque isso é algo que é impensável hoje em dia. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Os ideais racistas do século passado já foram totalmente desmistificados. Não existe. Agora vamos falar da questão do que vem ocorrendo nos Estados Unidos. Eclodiu, né, pelo que eu vi, com a morte de um negro, um rapaz da etnia negra, por um policial da etnia branca. Parece que foi isso que eclodiu tudo isso. Mas vamos lá. Aí aqui no Brasil me mandaram vídeos: policial em Brasília bate em homem negro. Aí aparecia um policial com realmente um absurdo, com uma ripa na mão de madeira e batendo nas costas com toda a força, e o rapaz negro na frente correndo. Sabe qual era o problema do vídeo, com o texto que me mandaram? É porque o policial também era negro.
Tá entendendo? Não dá para querer misturar duas coisas. Todas as duas violências são absurdas e inaceitáveis, mas não dá para misturar uma com a outra. Certa vez eu fui chamado em um programa de TV para falar sobre racismo. Olha os convidados. Eu, da etnia caucasiana, branca, um outro da etnia negra, que era do estado do Ceará, ligado a questões do governo do estado sobre combate ao racismo, outro rapaz negro da etnia negra da prefeitura de Fortaleza, ligada a combates também de racismo e tudo. E naquele programa de TV, foi na TV União, faz alguns anos, eu fui vítima de racismo desses dois convidados, de um, na verdade. O outro, eu vi ele ser racista contra os próprios negros. Antes de começar o programa, ele disse, uma diretora do programa disse assim: fulano, limpa essa parede aí atrás dos convidados, que ela tá preta de sujo. E realmente a parede estava preta de sujo. Parede branca, toda suja de preto. O rapaz da prefeitura, que representava lá o órgão da prefeitura e que era negro, se insurgiu, disse que isso era um racismo velado, dizer que está preta de sujo. Isso é um racismo, que absurdo. Era um racismo, na verdade, dele. O que tem a ver se dizer que a parede está preta de sujo com ter racismo contra uma pessoa? Se a parede era branca e estava preta de sujo. O outro foi racista diretamente contra mim. No meio do programa ele disse: eu queria do meu lado aqui era um advogado negro. Quer dizer que por eu ser branco eu não posso ser advogado? Quer dizer que há algum demérito em ele ter ao lado dele um advogado branco? Está entendendo como é a mente das pessoas racistas? O racista não é o branco, nem é o negro. O racista, ele é uma raça, não, digamos, um grupo de pessoas que não tem etnia. Em qualquer etnia, pode ser o negro, o branco, o asiático, o judeu, você vai encontrar racista. Você vai encontrar racista. Nesse caso, do negro contra o branco. Você vai encontrar racismo de negro contra negro. De judeu contra negro, de negro contra judeu, de branco. É um absurdo. Mas é a humanidade sem Deus. É a humanidade sem Deus. Nos Estados Unidos, nós tivemos um homicídio que gerou uma única vez na história, o que nós estamos vendo agora repetir novamente, porque nos Estados Unidos sempre tiveram protestos desse tipo, mas eram localizados. Era em um estado, 2 no máximo, 3 no máximo. Generalizado em todo o país, como estamos vendo agora, socorreu após o homicídio de Martin Luther King, que era o pastor protestante batista, um pastor da igreja batista, que era um ativista político dos direitos civis. Nunca houve nos Estados Unidos um homem para defender os direitos civis como Martin Luther King. E ele defendia direitos civis de brancos e negros, de todos. Lógico que ele defendia os direitos civis dos negros, que eram vilipendiados de uma forma terrível nos Estados Unidos naquela época. Para você ter ideia, Martin Luther King foi morto quando ele estava em uma cidade, em 4 de abril de 1968, ele estava em uma cidade e ele estava ali para apoiar a greve dos garis, dos lixeiros negros. Por quê? O que estava acontecendo? Naquela localidade, quando chovia muito, quando era uma localidade que tinha momentos de chuva, era impossível recolher o lixo naquela época ali. E os lixeiros brancos continuavam recebendo seus salários, mesmo parados. É o que nós chamamos no Brasil, direito brasileiro de repouso remunerado hoje em dia. Mas os negros não recebiam. Mesma ocupação, mesmo trabalho, mesmo salário, mas direitos desiguais. E aí Martin Luther King estava ali, mais uma vez, para apoiar uma causa justa. E ele, ao ir à sacada do hotel, antes de sair para o jantar, levou um tiro no pescoço de um rifle. Em 4 de abril de 1968, morreu o maior líder dos direitos civis nos Estados Unidos. E da causa negra também. Sabe o que foi que aconteceu?
43 pessoas morreram em protestos. 3.500 ficaram feridas e 27.000 foram presas. Tudo contra o que Martin Luther King pregou a vida toda, que foi o quê? A não violência. Ele pregava que existissem os protestos, sim, mas por meio da desobediência civil e não por meio da violência. Isso pelos valores cristãos que ele tinha, por ser um pastor, um reverendo. E acontece que antes de matarem Martin Luther King nos Estados Unidos, para nós vermos como esses homicídios, essa turbulência nos Estados Unidos não vem apenas de questão racial. A questão racial é um pano de fundo para algumas coisas. Em 1963, ou seja, 5 anos antes, mais ou menos, da morte, 4 anos e pouco, né, antes da morte de Luther King, 5 anos, foi morto, assassinado, o presidente, né, o 35º presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, né, JFK, John Kennedy, foi morto. E Martin Luther King foi morto em 1968. Sabe o que aconteceu 2 meses depois do assassinato de Martin Luther King? Foi assassinado o senador Robert Kennedy, irmão do John Kennedy, que agora era candidato à presidência da República. E no dia 5 de junho de 1968, foi assassinado por um imigrante palestino dos Estados Unidos. Então, a violência, essa virulência, a violência, né? O Robert Kennedy, quando soube da morte do Martin Luther King, ele fez um discurso de improviso para os seus seguidores que estavam próximos, né? Porque não existia internet, não existia essa possibilidade, se discursava para quem estava ao redor. Ele fez um discurso lastimando a morte de Luther King e pedindo que fossem mantidos os ideais dele de paz, de tranquilidade. Mas foi mesmo que nada, né? Porque o ser humano, sem Deus, tem esse viés violento de achar que pode resolver as coisas pela força. Quando Jesus Cristo veio à Terra, até os seus seguidores, depois aprenderam que ele não veio para fazer a revolução armada, porque o reino dele era outro, era nos céus. Ele veio para que houvesse conversão, arrependimento de pecados. E ali os seus discípulos seguiam isso. Pedro ainda, quando Jesus foi preso, ainda puxou uma espada e cortou a orelha de Malco, um dos servos dos judeus que foram ali prender Jesus. E Jesus disse: não, Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. E colocou a orelha de Malco no lugar e fez ali um milagre. Então, cristão, embora perseguido, porque pode ter certeza que Martin Luther King também era perseguido não só por ser negro e por ser um líder que falava da desobediência civil. Ele foi também perseguido por ser cristão, que existe a perseguição até hoje. Eu sou perseguido por ser cristão e perseguido por ser pastor evangélico, diariamente. Mas a palavra diz: felizes aqueles perseguidos por amor ao meu nome, disse Jesus Cristo, né? Até nas bem-aventuranças ele falou dos que eram perseguidos, bem-aventurados que forem perseguidos por amor ao nome dele. Né? Então, glórias a Deus. Eu sou um bem-aventurado como Martin Luther King era por ser perseguido. Mas, como eu estava dizendo, a violência não vem só da questão racial. Aqui no Brasil, por exemplo, a tentativa de homicídio de Jair Bolsonaro. Haveria uma ruptura de um governo corrupto, de um governo que vinha a 3 mandatos e meio, vinha a 3 mandatos e meio de presidentes da República, 2 do Lula, 1,5 da Dilma, que foi impeachmentada, promovendo o maior roubo da história do dinheiro público do Brasil. É o termo técnico peculato. Popularmente, roubo. Roubar essa nação de todo jeito. Nós hoje sofremos por falta de hospital. Nós hoje sofremos por falta de investir o dinheiro público. Nós hoje sofremos por governadores e prefeitos corruptos, comprando respiradores superfaturados sem nem precisar. Porque não receberam os respiradores e nem está fazendo falta no Brasil ainda. Não está.
Então, um presidente queria romper com a corrupção, queria romper, aí eles vão descobrir como vai ser descoberta muita coisa ainda. Já foi e vai ser descoberta muita coisa ainda. Mandaram meter uma faca na barriga do presidente, do presidenciável. Como derrubaram lá atrás o avião de outro presidenciável. Como mataram o prefeito de uma cidade lá de São Paulo, porque sabia demais da roubalheira desse governo anterior. Essa violência que está explodindo aí nas ruas do Brasil não tem nada a ver com a violência dos Estados Unidos, com a questão racial norte-americana, que nunca deixou de existir. Diminuiu, melhorou, houve integração, como eles chamam, mas ainda está arraigada em muitas pessoas, em alguns estados. Um país que teve a Ku Klux Klan, homens que se vestiam de roupa branca com um capuz branco, tocavam fogo em cruz, atiravam na casa dos negros, chegaram a matar negros. Um absurdo, assassinato em nome de uma raça maior. Que foi o que Hitler fez contra os judeus. A raça ariana que ele queria, nem ele se encaixaria na raça ariana, sabia? O Hitler não se encaixaria fisicamente, biologicamente, na raça ariana que ele queria dizer que era superior. Para você ver como a desculpa do racismo é usada para atingir poder, para atingir outras coisas. E, infelizmente, existem pessoas que caem nessa. O maior exemplo é o Reich. O maior exemplo é Hitler, com o seu Reich, que com a desculpa de uma raça superior, do qual o líder não se enquadraria nessa raça superior, ocasionou aquela matança de judeus e a Segunda Guerra Mundial. Vamos parar de hipocrisia. Tudo que está acontecendo aí é por amor ao dinheiro, é por amor ao poder. Lá nos Estados Unidos eclodiu isso aí pela questão racial também, mas foi mais uma desculpa a morte desse jovem negro para eclodir todo um sentimento guardado ali de uma quarentena que de nada adiantou, só serviu para milhares de empregos serem perdidos, milhares, chegando a 1 milhão, talvez, de empregos a serem perdidos nos Estados Unidos, como está acontecendo no Brasil, com uma quarentena inútil, que não baixou, não achatou curva, não fez nada disso, lá nem aqui. E as pessoas, quando notaram, inicialmente aceitaram a quarentena com o medo do vírus. Depois, quando notaram que não tinha diferença, que quem estava em quarentena pegava, e que, ao contrário, ficando em casa, estavam perdendo os seus trabalhos, as suas empresas, o seu dinheiro, estavam ansiosas para lutar contra isso. A morte desse negro, desse jovem, lastimável, por um policial branco, eclodiu toda a violência, que pela primeira vez, desde a morte de Luther King, um protesto espalhou-se pelo país todo. Viés político. Estamos há 6 meses, mais ou menos, de uma eleição norte-americana. De um presidente que rompeu também com ideologias esquerdas, como o presidente Bolsonaro fez no Brasil. As ideologias de Barack Obama, de anticristianismo, né? De onde veio o casamento de pessoas do mesmo sexo. Criança poder usar roupa de menina, menino, menino de menina, e a bagunça lá até é grande, como querem fazer aqui no Brasil, como queria o PT, e como a ruptura que Bolsonaro trouxe, botou água gelada nesses planos terríveis dos esquerdistas. Então, não se iludam, não caiam nessa conversa de racismo apenas. Racismo existe, como eu falei já aqui, expliquei como é o do Brasil e como é dos Estados Unidos, né? Lá o livro famosíssimo, né, Senzala e Casa Grande, ou Casa Grande e Senzala, que explica uma parte de certa forma coerente do racismo no Brasil, aonde se dizia o senhor de engenho que era uma raça superior e portanto tinha direito a escravo, mas à noite ia na Senzala ter relações sexuais com as jovens negras bonitas, formosas. Não tinham nojo nenhum, ao contrário. Diferente do racismo norte-americano. O racismo norte-americano, na mesma época de Casa Grande e Senzala aqui no Brasil,
Um homem branco não aceitava ser tocado por uma mulher negra. Era como se fosse um nojo. E mulher por homem e vice-versa. Realmente existe um apartheid. Então, não caiam nessa conversa de racismo. Essa confusão toda, essa briga toda nos Estados Unidos tem fundo político e ideológico. E, mais uma vez, estão usando manobra, usando o povo negro diante dos sofrimentos que já sofreram, das humilhações, da escravidão, usando como massa de manobra sentimentos legítimos, trazido à flora por questões ilegítimas. Um policial branco que matou um jovem negro é um absurdo, sem motivo, sem ter legítima defesa. Mas aí eclodir um protesto totalmente compreensível, mas aí se infiltram pessoas, como está acontecendo aqui no Brasil, e inflamam, insuflam, para que aquilo tome dimensões com o fim de quê? Derrubar o presidente. Aqui no Brasil, nós estamos aí lockdown, quarentena, quebradeira de empresas, demissão de centenas de funcionários, de milhares, e agora eu ouvi um político que está no comando dessa maluquice de lockdown e quarentena, dizer que o Brasil perdeu 5 milhões de empregos e que a culpa é de Bolsonaro. Me faça rir. Mas não dá para rir da tragédia, não. A culpa é dos governadores e dos prefeitos que estão proibindo as pessoas de trabalharem de uma forma responsável, como tem que ser, com equipamento de proteção, com álcool, luva, máscara, gel, o que quiser. Mas estão imputando ao povo uma quarentena que nada resolve e faz as pessoas perder a condição de pagar aluguel, prestação de casa, de carro, de comprar comida, remédio, pagar o plano de saúde. Para não ficar mais longo o vídeo e eu não fugir aqui do que eu queria falar, porque tudo está envolvido, tudo está misturado. A morte de Martin Luther King foi a morte de um homem que pregava a paz e apenas a desobediência civil diante das arbitrariedades. Se ele fosse vivo hoje, ele teria liderado a desobediência civil a essa quarentena nos Estados Unidos, sem violência. Apenas a desobediência civil, com a massa unida. O homem que ficou famoso pelo discurso onde ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho. Ele disse, a parte do seu discurso aqui, eu tenho um sonho de que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós celebraremos esta verdade e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Aqui é apenas um trecho do maior discurso da história dos Estados Unidos, I have a dream. E para finalizar, me permita aqui ler para você o que está em Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo escreveu a carta para crentes, tá? Cristãos, aos Gálatas, a uma igreja. Ele escreveu essa carta a uma igreja de crente, de cristão em Gálatas, onde ele dizia o seguinte: olha, depois que vocês estão em Cristo, vocês agora são irmãos. Não tem mais judeu ou grego, ou seja, povo escolhido e não. Todo mundo é cristão. Tem uma promessa da ressurreição e são irmãos em Cristo. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Não importa se era escravo, se era liberto, se é patrão, se é empregado, se é homem, se é mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E quem não é cristão, o princípio em relação à igualdade é o mesmo. Não é filho de Deus cristã, de acordo com a doutrina cristã, mas é criatura de Deus. Todos criados iguais. Se tiver um corte, vai sangrar vermelho. Quando morrer, vai para um buraco.
Não tem diferença de seres humanos, não. Somos todos iguais, somos a grande raça humana. Uma pessoa que olha para um homem, uma mulher negra e pensa diferente dele, rebaixado ou algo assim, é uma pessoa que está projetando nele a si próprio. Talvez não se ame, talvez não se ama, não tem autoestima, não tem alto valor. Porque não há diferença no sentido de ser melhor ou pior. Somos todos iguais. Somos a raça humana. E temos que respeitar um ao outro e repudiar sem violência qualquer ação diferente a isso. É para isso que existem as leis e o Estado, para aplicar as normas. Violência não vai adiantar. Nós temos que ter ideologia e jamais abrirmos mão da nossa ideologia pelo que quer que seja. Martin Luther King foi morto aos 39 anos de idade, por nunca ter abrido mão da sua ideologia, por nunca ter voltado atrás, por sempre dar um passo à frente. Que Deus te abençoe, te proteja, proteja a tua família. Que esses jovens que estão indo para esses protestos violentos na rua no Brasil tenham um pai e uma mãe com autoridade para tirar eles desses protestos e possam conscientizá-los, que sejam alcançados por Jesus Cristo, para entenderem que não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem, porque caso contrário, estaremos sendo vencidos pelo mal. Deus te abençoe.